A Segunda Guerra Mundial foi um dos conflitos mais extremos da humanidade. Ela durou de 1939 a 1945 e causou dezenas de milhões de mortes mundo afora. De um lado, a Alemanha e os demais países que formavam o eixo, e do outro, os países aliados, que incluiu a Inglaterra, que na época tinha o melhor serviço de inteligência militar. E se não fosse o serviço de inteligência britânica ter inventado o computador moderno, a guerra poderia ter durado pelo menos mais 2 anos. Graças ao serviço de inteligência britânica, mais de 300 embarcações carregando material para a Europa foram salvos de serem afundados por submarinos, além da vantagem tática de saber a comunicação inimiga quase que em tempo real pelos últimos 3 anos da guerra. Esse tipo de inteligência, que é obtida através do uso de máquinas de fazer conta, provavelmente adiantou a guerra em 2 anos e salvou milhões de vidas, segundo próprios membros da inteligência que trabalhavam na época. As máquinas de fazer contas, que hoje nós chamamos de computadores, mudaram a Segunda Guerra Mundial e salvaram milhões de vidas. E, em particular, o primeiro computador moderno, chamado de Colossus, venceu a criptografia do alto comando alemão. Isso mesmo! O computador bisavô desse Asus ZenBook 17 Fold OLED salvou vidas e ajudou os aliados a vencerem a Segunda Guerra Mundial. E é até engraçado pensar que, enquanto o Colossus ocupava uma sala inteira, esse ZenBook é o primeiro notebook dobrável de 17 polegadas com uma tela OLED. Seria preciso encher um país de computadores Colossus para se comparar ao poder computacional desse ZenBook. E ele ainda cabe na sua mochila. Mas voltando à história do primeiro computador. O local de nascimento dele é conhecido como Bletchley Park. E foi lá que as mentes mais brilhantes dos aliados receberam uma missão ultra secreta. Eles queriam quebrar o sistema de criptografia alemã, tanto do exército quanto do alto comando alemão. Mas o que exatamente isso significa? Criptografias são técnicas para embaralhar mensagens de forma que apenas quem sabe como a mensagem foi embaralhada possa ler. Um exemplo simples é a cifra de César, em que o texto original é transformado pela seguinte regra. A letra do texto original é substituída por outra letra alguns lugares à frente da letra original no alfabeto. Usando 7 posições de diferença, a letra A é criptografada para H, S vai para a letra Z e Z dá a volta no alfabeto e vai para a letra G, porque o alfabeto é redondo. Um exemplo de mensagem criptografada seria essa aqui, que eu não consigo pronunciar. E o texto original é "se inscreve e dê joinha". A cifra de César é simples. Já a criptografia das mensagens alemãs não era. Existem 2 tipos de criptografia sendo usadas pelo exército alemão. Uma era a criptografia Enigma, baseada em uma máquina eletromecânica que embaralhava as letras da mensagem original usando 3 rotores. Os 3 rotores poderiam ser trocados por outros rotores diferentes ou ter as suas ordens mudadas. E cada rotor tinha 26 posições iniciais possíveis, uma para cada letra do alfabeto. Existiam 2 milhões de configurações iniciadas determinadas pela ordem e posição inicial dos rotores. A tecnologia de criptografia do Enigma já existia antes da guerra. E a inteligência polonesa estava trabalhando em quebrar ela já em 1932. Só que aí a Polônia foi invadida, e a inteligência polonesa repassou esse trabalho para Bletchley Park e a inteligência britânica. E isso incluiu uma calculadora mecânica especializada, que serviria como base para o primeiro computador. E foi aqui que os cérebros de Bletchley Park, como Alan Turing, começaram a trabalhar em métodos para vencer o Enigma definitivamente. A máquina chamada de Enigma era a principal forma de criptografia entre as forças armadas alemãs. Quebrar a criptografia garantiria uma vantagem imensa às forças aliadas. Mas o único jeito fácil de reverter a criptografia da máquina Enigma era ter a sua própria máquina e colocar ela na configuração inicial correta e digitar a mensagem criptografada. Isso reverte a criptografia original e permite que você leia o texto que foi mandado. E mesmo que o exército aliado descobrisse a configuração inicial e lesse as mensagens enviadas com Enigma, a configuração inicial era mudada diariamente. Então, a cada 24 horas era preciso encontrar nova configuração inicial do Enigma. Então, era preciso um método consistente para quebrar essa criptografia. Se operada corretamente, a criptografia da máquina Enigma era inquebrável dentro da janela de tempo disponível, 24 horas. E foi justamente a confiança nela que permitiu que a criptografia do Enigma fosse vencida de forma regular. O melhor método para achar a configuração inicial da máquina era buscar uma palavra que você sabe que está no texto criptografado. E por falta de disciplina dos operadores alemães, algumas mensagens podiam ser adivinhadas mesmo sem quebrar a criptografia. Mensagens sobre mudança no clima ou com nada a reportar tinham sempre a mesma cara. E essa falha poderia ser evitada caso os operadores da Enigma seguissem à risca as instruções de uso e evitassem repetições dessa forma. No fim, surpreendentemente, a verdadeira falha do Enigma era o humano atrás dela. Com um bom palpite do que tinha em certas mensagens, era possível encontrar a configuração inicial do dia em questão. E com a configuração inicial, você podia ler todas as mensagens daquele mesmo dia. Em média, 5.000 mensagens alemãs eram lidas por dia durante toda a guerra.
E para descriptografar, traduzir e analisar as informações contidas, um grande contingente de pessoas e máquinas era necessário. As mais de 200 grandes máquinas de descriptografar eram operadas pelo Serviço Naval Real Feminino. Essas máquinas eram chamadas de bombe e eram essenciais para desvendar as mensagens em tempo útil. Depois de descriptografadas, as mensagens eram traduzidas e analisadas por um grande contingente de civis e militares das mais diversas áreas. Um gigantesco esforço de guerra e tudo isso feito em perfeito segredo. Os alemães nunca desconfiaram que a criptografia deles tinha sido quebrada. As bombes eram máquinas de fazer contas, mas ainda não eram computadores modernos. A primeira máquina com todas as ideias de um computador moderno foi desenvolvida por Tommy Flowers para resolver outro problema. O alto comando alemão não usava a máquina Enigma. Eles tinham uma máquina de criptografia bem mais complicada, usando a cifra de Lorenz. Com 12 rotores de diferentes tamanhos e uma segunda camada de criptografia no próprio sinal usado para enviar as mensagens, as conversas do alto comando alemão eram bem mais seguras. Mesmo com o auxílio das bombes, quebrar uma única carta do alto comando levava meses. Era preciso atacar tanto a criptografia do texto quanto a criptografia do sinal enviado ao mesmo tempo. Apesar da dificuldade, as cartas carregavam as informações mais preciosas da guerra, e a demora em vencer a cifra de Lorenz custava não só tempo, mas vidas também. A cifra de Lorenz era feita por uma máquina, então era preciso de uma máquina mais poderosa ainda para vencer ela. E para isso o engenheiro Tommy Flowers foi recrutado por recomendações de Alan Turing. Imagina ter recomendação do Alan Turing. Tommy, como era conhecido, criou uma nova máquina de fazer contas usando milhares de válvulas. Uma máquina que podia ser programada. Uma máquina que tinha memória semi-permanente. Uma máquina capaz de trabalhar em quebrar as duas criptografias usadas pelo alto comando alemão ao mesmo tempo. O primeiro computador eletrônico. Essa máquina ficou conhecida como Colossus e reduziu o tempo necessário para quebrar a criptografia de Lorenz de meses para dias. Com isso, era possível ler os pensamentos do alto comando alemão. Graças aos esforços de Alan Turing, Tommy Flowers e milhares de civis e militares, os aliados conseguiram ler quase toda a comunicação alemã durante boa parte da guerra. E isso inclui a troca de mensagens do alto comando. Informações que foram usadas para evitar submarinos e salvar mais de 300 navios com carga para a Europa. Além de gerarem informações que foram essenciais para o sucesso do ataque na Normandia, popularmente conhecido como Dia D. E isso deixa claro que computadores sempre foram e ainda são uma das ferramentas mais poderosas em nossas mãos. E essas máquinas poderosas incluem o bisneto do Colossus, o Asus ZenBook 17 Fold OLED que eu usei para mostrar esse caminho incrível da criação dos computadores durante a Guerra Mundial. Você talvez não tenha que fazer algo tão importante como ganhar uma guerra mundial, mas a plataforma Intel Evo, equipada com processador Intel Core i7 de 12ª geração, consegue te ajudar a quebrar criptografias como hobby, estudar sobre a Segunda Guerra Mundial ou até mesmo ver filmes em altíssima resolução que vão te deixar imersos nessa realidade. Eu recomendo nada de novo no front. Esse notebook, que chega na loja da Asus no começo do próximo ano, ainda conta com uma placa gráfica integrada Intel Iris Xe, 16 GB de RAM, 1 TB de memória SSD, uma tela OLED 2.5K com cores validadas pela Pantone e vocês simplesmente vão se surpreender. Muito obrigado e até a próxima.